temos nós um relacionamento real, profundo e íntimo com Deus, ao ponto de dizer não só que o conhecemos, mas que verdadeiramente vivemos e temos intimidade com Deus. O Evangelho de São Marcos, como nós sabemos, foi escrito não de uma forma muito erudita, não foi escrito com um grego muito cuidado. Marcos, pelos vistos, não tinha a preocupação literária com o seu Evangelho, mas ele tinha uma preocupação que deve nortear a nossa análise do texto bíblico. Todas as passagens que encontramos em Marcos têm um propósito, uma intenção, um objetivo. E o objetivo, o propósito, a intenção de Marcos é levar os seus leitores a perceber quem Jesus é e pelo qual vale a pena dar a sua vida e vale a pena viver. Porque Marcos, ao escrever o seu Evangelho, ele escreve para cristãos que estão a ser perseguidos e estão a ser mortos por causa da sua fé. Muitos deles que não tinham tido um conhecimento direto de quem era Jesus Cristo, não se tinham relacionado diretamente com Jesus. Tinham chegado a ter a sua fé, a conhecer Cristo, à semelhança de cada um de nós, por testemunhos de terceiros que mencionaram as grandezas de Deus. E por isso ele escreve o seu Evangelho dizendo: este é o Jesus que vale a pena viver e vale a pena morrer por ele. Então a passagem que nós temos para ler esta manhã é Marcos capítulo 3, e vamos ler do verso 7 até ao verso 12. E vamos tirar, espero eu, daqui algumas lições para a nossa própria vida. Diz assim a palavra do nosso Deus, quem tiver em Marcos 3, verso 7 até ao verso 12. Jesus retirou-se com os seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galileia o seguia. Assim que o ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões de outros lados do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidon, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pediu aos discípulos que passassem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que as massas de pessoas o apertassem, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grandes multidões, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus! Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando-lhes que não revelassem quem ele era. Nós já vimos esta passagem no Evangelho de São Mateus, quando há umas semanas falámos acerca da pessoa de Jesus Cristo e da autoridade que Jesus Cristo tem. E obviamente o Evangelho de São Marcos continua a focar este aspecto. Marcos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Marcos está a explicar quem é Jesus. E porque ele está a explicar quem é Jesus, ele diz: Jesus é a suprema autoridade, o Criador dos céus e da terra, aquele a quem vale a pena nos submetermos, porque ele tem a autoridade sobre as enfermidades, ele tem a autoridade sobre os demónios, ele tem a autoridade sobre as pessoas. E neste capítulo 13 ele vai mais à frente, será a passagem provavelmente para a semana, e ele diz que não só ele tem a autoridade, como ele delega a sua autoridade aos seus discípulos, e isto perturbou a hierarquia da igreja da época, dos fariseus, dos escribas, porque eles não percebiam como é que Jesus tinha tanta autoridade, apesar de ser uma autoridade reconhecida. E obviamente a fama de Jesus espalhou-se não só por Israel, como pela cidade de Tiro, que era uma cidade gentia da Assíria, pertencente à Síria atual, e também de Sidon, numa outra cidade fora de Israel. A fama de Jesus já se tinha alargado muito por causa da sua autoridade, por causa das suas realizações, por aquilo que nós ouvimos ainda esta manhã. Os testemunhos que ouvimos, que Jesus toca vidas, transforma vidas. É possível, do dia para a noite, tomar uma decisão de encontrar-nos com Cristo e ser liberto do vício do álcool, ser liberto do vício de drogas ou de pornografia, ou das compras exageradas, de distúrbios económicos, de casas desestruturadas, de famílias que não têm rumo. É possível encontrar rumo em Cristo Jesus. Mas é necessário nós entendermos quem Jesus Cristo é. Não basta só reconhecer quem Ele é. E eu creio que é isso que nos ensina esta passagem. É interessante que Jesus tem um confronto, mais uma vez, com alguém que é endemoniado. E este demónio, ao aproximar-se de Jesus, tem uma atitude, mas não faz deste demónio um filho de Deus ou um seguidor de Jesus Cristo.
Então eu quero alertar-te, que me estás a ouvir, que não basta reconhecer quem Jesus é para ser seu discípulo. Não basta reconhecer a autoridade de Jesus para ser seu discípulo. Não basta sequer obedecer àquilo que Jesus diz para ser seu discípulo. É necessário um pouco mais. Vejamos então o texto novamente. É interessante o verso 11 e o verso 12 deste texto, quando ele diz que este homem endemoniado, ao ver Jesus, atirou-se aos seus pés. E o que é que ele faz? Berra, grita, clama, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Até esta data, até este momento, só houve uma outra declaração de alguém acerca da identidade de Jesus Cristo, que foi por outro demónio. Parece que é importante ou é significativo que os demónios sabem qual é a identidade de Cristo. Então, se tu sabes quem é Jesus Cristo, isso é positivo. Mas não faz de ti necessariamente um filho de Deus. Não faz de ti necessariamente um seguidor de Jesus Cristo. Os demónios sabiam quem era Jesus. Tanto que é dos poucos, antes de Pedro dizer lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já os demónios tinham dito isto há tempos. Há séculos que os demónios andavam a dizer isto acerca de Jesus. Eles reconheciam quem era Jesus. No entanto, não faz dos demónios seguidores de Cristo. Nem faz com que os demónios sejam filhos de Deus. Porquê? Então eu quero-te sugerir que simplesmente saberes quem Jesus é não faz de ti um seguidor de Cristo. É possível reconhecer Jesus. É possível até obedecer às ordens que Ele dá. Porque o demónio calou-se quando Jesus disse para ele se calar. O demónio saiu quando Jesus disse para ele sair. O demónio obedecia àquilo que Jesus lhe dizia. Mas havia algo que não acontecia no íntimo deste ser. Ele não era submisso à pessoa de Cristo. A Bíblia diz que havia seres celestiais muito antes da criação, ou perto da criação do mundo. Antes dessa época, a Bíblia fala de uma forma assim muito metafórica acerca do que aconteceu nos lugares celestiais. E nós temos alguns textos da Bíblia que nos dão indícios de que os seres celestiais, inclusive Lúcifer, era um príncipe dos anjos, com uma grande autoridade. Mas a certa altura do seu percurso, não sabemos quanto tempo depois de ele ter sido criado, ele rebelou-se contra Deus, querendo assumir o lugar de Deus. E levou consigo, pelo menos se entendemos bem as Escrituras, 1/3 dos seres angelicais. E é destes espíritos que Jesus se confronta. Seres que o conheceram com toda a sua autoridade como Deus Filho, e que ao reconhecerem Jesus, o Verbo de Deus feito homem, feito carne, olhavam para Ele e percebiam: aqui está Deus, e eu tenho que me sujeitar a este Deus. Porque os demónios não ficaram, apesar de rebeldes, fora da autoridade divina. Deus é soberano sobre tudo. E quando Deus dá ordens aos demónios, eles têm que obedecer. Até hoje. É por isso que nós, cristãos, recebendo a autoridade que Cristo nos confere, podemos dizer às pessoas que estão oprimidas por seres espirituais, dizer a essas pessoas para ficarem livres, e elas ficam livres em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus continua a ter autoridade sobre os seres espirituais. E Marcos está a deixar estas ideias para aqueles que são os seus leitores principais. Aqueles primeiros cristãos que estavam a ver a sua vida posta em risco por causa da sua fé. Agora a questão é: entendemos nós quem é Jesus? Se entendeste à semelhança deste demónio, já é positivo, mas é o campo mais básico, é o nível mais inferior da relação que podes ter com Deus. Os demónios sabem quem Deus é. Crês em Deus? Fazes bem, diz Tiago. Até os demónios creem. E não só creem, como temem e ficam aterrorizados pela presença de Deus, porque eles sabem quem Deus é. Mas isso não faz deles uns seguidores de Cristo. Qual é a diferença entre este demónio e alguém que diz crer em Cristo verdadeiramente? Alguém que é verdadeiramente cristão. Eu não digo daqueles cristãos que se afirmam cristãos nominais. Aqueles que dizem: bem, eu sou cristão, nasci cristão e, portanto, sou cristão. Não há cristãos de nascimento natural. Há só cristãos de novo nascimento. Lembro-me quando a Fábio trouxe a Fernanda aqui ao escritório. Há 20 anos quase, não é? 20 anos atrás. Estávamos a conversar porque a Fábio tinha encontrado a Fernanda no autocarro. Esta parte ela não contou do testemunho. Não? Tinha encontrado a Fernanda no autocarro. E é interessante ver como Deus usa vasos frágeis, vasos de barro.
e usou a Fábio numa conversa de autocarro para trazer a Fernanda ao Senhor. E ela veio aqui ao escritório e eu estava a falar da importância de nascer de novo. E a Fernanda disse, é isso mesmo que eu preciso para a minha vida. Ainda me lembro hoje, 20 anos depois. É isso que eu quero. Eu quero nascer de novo. Esta é a diferença que os demónios não alcançam. Os demónios não querem esse arrependimento na sua vida. Então o que é que faz de nós ser filhos de Deus diferentes deste demónio que disse uma declaração que ainda nenhum ser humano proclamou até à data? Nenhum ser humano teve a ousadia deste demónio ao dizer tu és o Filho de Deus. Um reconhecimento incrível. Ele sabia quem Jesus era. Sabia qual a missão de Jesus. Então eu quero-te sugerir, irmão, que o conhecimento intelectual que tu tens de Deus não faz de ti filho de Deus. Pode ser chocante. Mas o conhecimento daquilo que tu sabes de Deus não faz de ti necessariamente um filho de Deus. Eu dou graças a Deus porque aqueles que aqui estão, na maioria eu vos conheço, eu sei que tu tens uma experiência real com Cristo. Mas não basta declarar as coisas certas. Este demónio declarou o que estava correto. Este demónio não só declarou o que estava correto, como ele se ajoelhou em sinal de submissão a Deus, em sinal da autoridade que Cristo tinha sobre ele. E no entanto nós sabemos que os seres espirituais estão destinados para o lago de fogo e enxofre, diz o livro de Apocalipse. Que relação tens tu com Cristo? Quem é Cristo para ti? Que significado tem a pessoa de Jesus Cristo na tua vida? Então eu gostaria de citar aqui um autor, Evans Roberts, um homem que trouxe o avivamento ao país de Gales. A ação bíblica ainda foi influenciada por este homem. O fundador da ação bíblica é no país de Gales que ele tem um encontro com Deus e é neste mesmo instituto em Glasgow, que ele faz a sua formação, John Alexander, e depois vai para a Suíça para proclamar o Evangelho aos países de língua francesa. E nesse movimento do Espírito Santo, ele anuncia a palavra de Deus e em poucos anos o Evangelho chega a Portugal através dos missionários da Ação Bíblica que vêm para Portugal, entre muitos outros, obviamente. E este homem, Robert Evans, ele diz, alguém que tem intimidade com Deus precisa de 4 características na sua vida. E eu quero citá-lo porque ele usa estes 4 pontos como fundamentais para alguém ter uma vida íntima com Deus. Não à semelhança de um demónio. Eu gostaria que nós não tivéssemos só um relacionamento com Deus como os demónios têm. Porque os demónios sabem quem Jesus é. Sabem que Ele tem autoridade sobre a sua vida. E até têm que obedecer quando Ele manda alguma coisa. Não tem alternativa. Mas eles não têm aquilo que nós podemos ter, que é um relacionamento íntimo com Deus. Então este homem diz a certa altura que há 4 aspectos que nós devemos ter bem presentes na nossa vida. A confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Termos a humildade de confessarmos os nossos pecados, arrependimento e confissão. É o primeiro aspecto vital. A confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Se nós temos intimidade com Deus, a primeira atitude que nós temos não é encobrir o nosso pecado, não é nos escondermos no nosso pecado, mas é confessá-lo. O segundo aspecto que diz Evans Roberts é que se nós temos realmente este desejo de ter intimidade com Deus, é o abandono de qualquer ato duvidoso. Eu estou a agir, mas eu tenho dúvidas se isto é certo ou não é certo. Eu tenho dúvidas se isto é ético ou não é ético. Então eu abandono. Mesmo não tendo a certeza que é errado. Mas se eu tenho dúvidas, eu quero ter uma vida santa, por outras palavras. Então o primeiro aspecto é arrependimento e confissão. O segundo aspecto é uma vida santa. Uma vida que não pactua, não anda em cima do fio da navalha. Eu não ando com um pé, como dizíamos antigamente, um pé no mundo e um pé na igreja. Eu não ando a pactuar entre aquilo que é a santidade e a carnalidade. Eu procuro viver em integridade com Deus. Uma vida santa. Um terceiro aspecto é, sim, obviamente, uma vida de obediência. A necessidade de obedecer prontamente a tudo aquilo que o Espírito Santo nos ordena. A necessidade de obedecer prontamente a tudo aquilo que o Espírito Santo nos ordena. Esta é a grande diferença. É que os demónios, eles obedecem porque não têm alternativa. Porque Jesus dizia, faz, e ele faz. Cala-te, e ele cala-te. Ajoelha-te, e ele ajoelha-se. Sai, e ele sai.
nós temos a possibilidade de obedecer voluntariamente. Então há uma palavra que faz toda a diferença. Submissão. Porquê é que incomoda tanto quando nós dizemos que as esposas devem ser submissas aos seus maridos? Os filhos devem ser submissos aos seus pais. Sabem porquê? Porque dentro de nós há uma dificuldade tremenda com esta questão da submissão. Esta é a diferença entre reconhecer Cristo, tu és o Filho de Deus, e nós podermos dizer, sim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o meu Senhor e Salvador. É se nós temos um coração submisso ou não ao nosso Deus. Sabem, os demónios, apesar deles reconhecerem quem Jesus Cristo era, eles tinham no seu íntimo, eu não sei se os demónios têm coração, usamos esta expressão, mas no seu íntimo, eles são o quê? Rebeldes. O que distingue um cristão de um demónio é se somos rebeldes ou somos submissos a Deus. Se somos alguém que voluntariamente adora e reconhece, ou o fazemos simplesmente porque constatamos que Ele é. Porque há uma diferença grande entre constatar quem Ele é e nós voluntariamente nos submetermos e adorarmos quem Deus é. Porque esta palavra, se nós não soubéssemos quem a estava a proclamar, poderíamos dizer que ato belíssimo de adoração. Ele está a dizer a Jesus Cristo algo que nenhum ser humano até à altura tinha dito então. E aliás, quando Jesus Cristo o afirmou, e nós vemos naquele pequeno trailer da introdução do nosso culto, quando Jesus Cristo afirmou categoricamente o que os homens disseram à sua volta, é que isso é blasfémia. Estás-te a fazer passar por Deus. Este demónio sabia quem Jesus era. Mas isto não é um ato de adoração. É verdade que a adoração é reconhecer quem Jesus é. Declarar aquilo que Ele é. Mas é declará-lo com um sentimento profundo de submissão a Deus. Um sentimento de que eu quero obedecer voluntariamente às orientações que o Espírito Santo me concede, para eu viver em santidade, para eu viver de uma forma arrependida, para eu viver de uma forma em que eu confesso o meu pecado e abandono o meu pecado. Por último, este Evans Roberts diz que a verdadeira intimidade cristã, os 4 fundamentos, diz ele, para um avivamento, é a expressão que ele usa, é a confissão de Cristo abertamente. Se eu tenho um relacionamento com Cristo, eu não faço mais do que um demónio fez há 2000 anos, quando eu digo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e Salvador. Já repararam nisso? Este demónio não tinha alternativa senão abertamente declarar que Jesus Cristo era. Mas isto não faz dele um cristão. Isto necessita vir do nosso interior. Ele faz por sujeição, por autoridade que Cristo tem, por obrigação ao reconhecer quem verdadeiramente Jesus Cristo é. Nós podemos fazê-lo como um ato voluntário da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, do nosso reconhecimento de quem Deus é. Então eu gostaria de, nesta última parte da nossa pregação, fazer uma coisa diferente do que aquilo que habitualmente temos. Eu poderia começar agora a citar tudo aquilo que Jesus Cristo é. E teria aqui, tenho as minhas notas, porque é tão extenso aquilo que Jesus Cristo é, com a sua autoridade, o Verbo de Deus, o Filho de Deus feito homem, o Salvador do mundo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que cura e liberta, aquele que salva, aquele que morreu por cada um de nós, aquele que foi levado às alturas. Eu poderia citar uma série de textos bíblicos, mas eu não quero fazer isso. Sabem porquê? Porque os adultos aprendem se praticarem. Então eu vou-te pedir para fazeres um pequeno grupo de 3 ou 4 no máximo. E nesse pequeno grupo de 3 ou 4, eu quero que vocês possam partilhar entre vocês até onde é que tu já chegaste na tua caminhada com Cristo. Quem é Jesus para ti? Se tu estás a fazer a declaração Jesus para mim é o Filho de Deus, ótimo. Já chegaste ao ponto onde os demónios chegaram. Mas podes ir mais longe. Podes-te tornar verdadeiramente um Filho de Deus. Podes-te tornar, se ainda não o és, claro, alguém que tem intimidade profunda com Cristo. Nós temos o nosso Presidente da República que toma posse, penso que hoje, ou amanhã, quarta-feira, ok. Peço desculpa pela minha imperfeição nas datas, mas toma posse nos próximos dias. E eu tive o privilégio de há uns anos atrás, não sei se o professor Marcelo se vai lembrar deste episódio, não é? Mas eu cruzei com ele na rua
Portanto, eu lembro-me perfeitamente desse momento. Eu acho que ele também se lembra de ter cruzado comigo, obviamente. Ele não me conhece, eu sou um cidadão comum, obviamente não tenho impacto nacional como ele tem. Mas eu cruzei com o professor Marcelo no momento que estávamos a visitar uma igreja, a igreja em Moscavide, se não me engano, a Igreja Católica de Moscavide, e ele estava lá a visitar as mesmas instalações na altura que nós estávamos lá com uma atividade com os jovens da nossa igreja. E quando cruzámos, eu disse: olha, o professor Marcelo está aqui. E eu imagino que ele nem saberá quem eu sou, obviamente. Mas isto faz de mim alguém que conhece o professor Marcelo? Se eu ler, eu sei que ele é professor catedrático, alguém muito eloquente, ele aparecia na televisão todos os dias durante quase 10 anos. Faz de mim alguém que conhece este senhor? Obviamente que não. Eu não tenho intimidade com ele, não partilho experiências de vida com ele. Eu não sei verdadeiramente quem ele é. Sei algumas coisinhas que ele vai deixando de revelar, obviamente na imprensa, nos jornais, na televisão, mas nós não conhecemos profundamente quem este senhor é. Apesar de ser o Presidente da nossa República, que vai tomar posse. Nós podemos ter um conhecimento acerca de Jesus desta forma. Um ser que nós conhecemos, ouvimos falar domingo após domingo, alguém fala das experiências que tem com ele e diz: uau, isto deve ser fantástico, como eu gostaria de ter esta experiência com Cristo, como esta pessoa teve, mas continua a ser uma coisa meramente intelectual, meramente para outros e não para mim, porque eu não tenho experienciado. E mesmo que eu tenha a experiência que este ser espiritual aqui revela, que sabe quem Jesus é, chega ao ponto de se ajoelhar diante dele porque reconhece a sua autoridade, no entanto, continua no seu coração com rebeldia em relação a Jesus Cristo. A diferença será se no teu coração houver submissão a Deus, submissão à autoridade que Cristo tem sobre a tua vida, e voluntariamente lhe prestas uma homenagem, não só porque reconheces quem Ele é, mas porque voluntariamente o queres adorar de todo o teu coração. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Este demónio não era um adorador dos quais Deus procura. Tanto que não era que no final deste momento Jesus diz a este demónio: cala-te, de ti eu não quero a adoração, de ti eu não quero o reconhecimento, de ti eu não quero que tu me proclames quem eu sou. Eu quero que quem me proclama são aqueles que são meus filhos. Entendem a importância de sermos nós a proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Sermos nós os portadores desta mensagem transformadora, porque nos transformou a nós, não é porque ouvimos outros falar. Jesus Cristo não queria que este demónio fosse o seu portador, fosse o seu testemunho. A este demónio ele manda calar. A Cristo, a nós, manda-nos falar. Porque nós temos tido uma experiência com Deus.